Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Olá, boa noite. Nós vamos falar hoje nas ondas do rádio. E para tanto nós estamos recebendo aqui 3 radialistas muito experientes de Ribeirão Preto: Paulo Prado, Máximo Duarte e Tomás Edson. Fique conosco. Paulinho Prado, obrigado por estar aqui comigo, para a gente poder falar da história e das coisas do mundo do rádio em Ribeirão Preto. Tudo liberado? Tudo liberado, pode Boa falar noite. tudo que você quiser. É um prazer estar aqui, viu, seu Edmo? Obrigado você. E bom revê-lo. Obrigado. Máximo, obrigado por você estar aí disponibilizado seu tempo aí, que é super ocupado, mas a gente vai falar bastante de rádio aqui também hoje. Eu que agradeço, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui falando da minha paixão, que é o rádio. Só vivo de rádio, sempre vivi de rádio, gosto de rádio, sou apaixonado pelo rádio. Gostoso estar aqui por estar na sua companhia, participando do seu programa e fundamentalmente por estar aqui por 2 apaixonados pelo rádio também, que são o Paulinho, RPM, e também o Tomás Edson, outro grande apaixonado pelo rádio. Que já fica apresentado o Tomás Edson, e obrigado por estar aqui conosco, né, Tomás? Obrigado por estar aqui. Paulinho, eu quero saber o seguinte: bons tempos do rádio, da Rádio Brasileira. Você começou na Brasiliense? Comecei na Colorado. Na Colorado. Colorado, na Mariana Junqueira, lá embaixo, Mariana né? Junqueira. Não, na Visconde do Rio Branco, desculpa. Mas fiquei ali alguns meses só. Eu sou de uma época mais antiga da Colorado. Mas você pode... Com o seu Cardoso. Mas você pode ver pela idade, né? Ele é bem antigo. Não. A Colorado mais antiga ficava na Avenida Saudade, colado onde era a antiga rodoviária de Ribeirão Preto. Mercadão, isso O mesmo. Mercadão. Campos Hoje é um Elíseos, Mercadão. né? Era a rodoviária e o Mercadão nos Campos Elíseos. E quem tinha com você naquela época lá, Tomás? Você vai assustar. Vamos lá. Ali tinha Porto Alegre, ali tinha Antônio Magrini, ali tinha o Wilson José, ali tinha o Tiririca, começando a carreira, fazendo com um tal de Oliveira, a dupla que ele fazia. Tinha um rapaz muito bom, narrador, então na época Luiz Braz, não sei se você conheceu, ou quem conheceu. Mauro Santos. Maurão. Grande Maurão. Grande Maurão. Um abraço, Maurão. Grande Não, mesmo, né? eu acho que tem que deixar aqui um abraço pro Zé Carlos Caparelli, Sim. o Besquiza, Iris Ribeiro. Principalmente o Mas Zé você vai Carlos. ofender o Pesquisa, hein? Elton Em termos de Pimenta, Caparelli, Wilson pesquisou Roberto, mais ruim. Wilson Roberto, João Gilberto. João Gilberto, Bola Branca. João Vino Campos, Mas aí, eu tô dizendo assim, dos que estão vivos para Moraes Neto, essas O memórias. Wilson, né? O Wilson José, que foi uma... Gavino Virgem. José Luiz da Atena. Não, da Atena é mais novo. Da Atena é Atena mais novo. Mas é da Não, época da Brasiliense, 82. Não, a gente está 83. falando bem mais para trás. Tá falando quase de 60, quase Nós estamos falando da década 1960. de 64. Eu comecei na Brasiliense Valadão. em 75, 74, fazendo a noite, né? E a história é muito interessante, que o Gilmar Hamilton que me caçou na rua, eu que ouvi, né? Gostava muito, já ouvia a rádio. Eu era mecânico na época. E o Gilmar falou, não, pode ir lá, vai lá ver lá. E eu fui, né? Falei, pô, eu vou ver uns artistas agora. Cheguei lá, quem no ar? O Mir Guimarães, no ar à noite, João Gilberto na técnica e depois o Jorginho Chamberlain. Jorge Chamberlain. Que imitava o Sérgio Chamberlain. Chamberlain. Foi uma das vozes mais bonitas que eu já vi nesse país. Entendeu? Ele é maravilhoso. Com E foi o certeza. cara também que me levou para a Dexon depois e tudo. E a história que eu comecei ali, o João Gilberto era muito folgado. Eu comecei como curioso, falar e fazer, e ele deixou eu sentar na mesa e eu fui aprendendo. Ele não vinha mais trabalhar. Eu que fazia. Tanto que na mudança da Rádio Brasiliense, da Saldanha Marinho para Cerqueira César,
Ele não participou, eu que participei. Um dia o Você Cid chegou explica lá. que João Gilberto que é, que vão pensar que é o João Gilberto. Não, João Gilberto técnico. Técnico. Né? Aliás, Sebastião do Carmo Cabral Isso, também. da Tércio, técnica. né? Tudo. É. Aí chegou um dia lá, o Cid falou, o que o senhor tá fazendo aqui? Né? Falou pra você? É. Cadê o moço? Falei, olha, o Bichão, moço teve um fazendo- problema aí e tudo, mas não teve jeito. Mandou o rapaz embora e deixou eu no lugar dele. Agora, nós estamos falando de uma época que era muito difícil fazer rádio. Né? Transmissão, equipamento. Você estava falando que você tem microfones? Tem. Ô Edmar, a história é o seguinte, eu tive o privilégio, eu digo privilégio porque foi o privilégio de acompanhar a velha geração e fazer parte dessa transição do rádio AM até para o FM. Então eu acompanhei bem de perto o pessoal mais antigo. Eu comecei muito cedo. Eu com 12 anos de idade, eu era levado para então 79, quando ficava na Duque de Caxias, onde a Pernambucanas ficava lá em cima. Eu era levado aos domingos pelas mãos do Humberto Bernucci, certo? E do seu Antônio Magrini, para ajudar a colher dados para o plantão esportivo. Então eu comecei a me envolver com esse pessoal muito cedo. Magrini, Humberto Bernucci, Valadão, PG Fabiani. Pesquisa, Iris Ribeiro, PG Fabiani, Washington Luiz Perim, com esse povo todo. Então, eu era o menino desse povo, o queridinho desse povo. Mascote. Com o passar do tempo... Você fala isso, o Iggs vai te matar. Você fica falando um negócio Não. desse. É meu amigo. O Iggs te mata você falar um negócio desse. O Iggs- Iggs, aliás, mandar um beijo para Tereza. Nossa. Tereza, Iggs Ribeiro, mais conhecido como Tereza nas noites ribeirão pretanas, né? Depois eu explico essa história do Eu Tereza. só não posso falar o apelido dele, porque ele vai apelar comigo. É. Então, Ah, depois de Tereza. Depois de Tereza, coisa e tal. Pode falar qualquer coisa. Eu fui levado pelas mãos dessas pessoas, principalmente pelo Antônio Magrini. Aos 15 anos começo eu na Rádio Colorado. Então eu outro dia descobri, embora não tenha registro disso, porque eu só fui ser registrado em 1969 na então Rádio Cultura. Eu comecei mesmo em 1965 no rádio e estou descobrindo que eu faço esse ano 50 anos de rádio. Ok, então vamos comemorar aqui. Cinquentenário. Embora seja novo desse jeito que você está vendo. Não, uma criança. Certo, Ô, Márcio, uma onde você estava em criança. 69, hein? 69, Estudando. estava em Santos. Eu comecei a minha vida profissional em Santos. Eu estou ouvindo aqui as histórias do rádio de Ribeirão Preto, que eu de Santos já conhecia. De Ribeirão Preto eu tinha como referência o Coraúce Neto, que o Coraúce era o grande comunicador da época, e eu em Santos era um grande comunicador em Santos. E comecei em 1960, na Rádio Guarujá Paulista de Santos. Você disse agora há pouco que era difícil, complicado fazer rádio. Em relação ao que se faz hoje, era efetivamente difícil. Mas de acordo com os recursos que se tinha, a gente fazia com gosto, fazia com prazer, fazia bem. Falando em recursos, eu me lembro, em Santos, na Rádio Guarujá, uma vez eu criei, em 1963, um programa de cinema, para falar de cinema. E eu, para falar de cinema, precisava de material de cinema. Qual era o material? Música, trilha sonora, vozes. E não existia, não tinha. De vez em quando, uma ou outra gravadora lançava um disco de um determinado filme. Hoje você vai na internet, baixa em 1 minuto. Hoje você acabou. baixa. Um E sabe minuto como é que eu valendo. fazia? Eu, em Santos, pegava um gravador Akai, aquele gravador que pesava 60 quilos, pegava um bonde e ia lá na Cinelândia em Santos, nos cinemas de Santos. O filme que ia começar a ser exibido, eu gravava todo o filme, trazia o gravador com a fita magnética das 2 horas de filme, trazia todo aquele material e editava o material para colocar no ar, no programa. E o Paulinho aqui agora imagina o que era pegar 2 horas de filme, som de 2 horas de filme, para editar e colocar para fazer Gillette. 15 minutos de programa de Gillette. cinema. A edição de uma fita, nós passamos isso, é claro, né? Você tinha que cortar exatamente, existia um aparelho que tinha que cortar exatamente com a Gillette
onde Na dava pra diagonal, você- né? Na Não era diagonal. reto, né? Reto na dava um diagonal. pulo, né? Não é? Complicadíssimo. Quando a gente fala E da colava com Um splicer. um splice. quando a gente fala em dificuldade de se fazer rádio, nós estamos falando em equipamentos que necessariamente não tinham essa potência, essa tecnologia que tem hoje. Você tinha microfones que não eram absolutamente... A linha telefônica não era confiável para você fazer uma externa, para você fazer uma transmissão esportiva. LP. Hã? LP. A antiga A LP. famosa LP. O que era LP? Pede uma Linha- LP. linha permanente. É a linha permanente. Era uma linha que você pedia. Quer dizer, Você ligava para ter. Na época era CETEP, ainda não era CETEP. Não, era CTBC. Telesp. Não, CTBC lá para vocês. Era Telesp. Não, Telesp, era quando as CTB. transmissões de futebol eram para outro lugar, era CETEP já Aqui em Ribeirão. CETEP e Telesp para fora. Você pedia uma LP para fazer. E era nesse tempo todo, quer dizer, a gente se cansou de esperar jogo no radinho e não ter a transmissão. Porque Meu Deus do céu. Chovia, porque não. Absolutamente. Hoje você pega, parece que- Eram 2 dias de preparação. Eu trabalhei em transmissão, você não tem ideia. O que era fazer o contato? Ah, Porque chegava Dava nos campos, contato, por exemplo, cara, o eu queria ver Pacaembu. você puxar fio, você tinha que puxar Você fio. chegava no Pacaembu, o Pacaembu era o único que tinha ponta de fio lá embaixo e ponta de fio na cabine. Você só tinha que achar no meio daqueles 240 pares, você tinha que achar o seu. Mas você falar na Telesp em São Paulo para a Telesp ligar Ribeirão Preto. Às vezes entrava em cima do último segundo do terceiro minuto. O cara ficava de lá, Era, alô, CETEP, alô, CETEP, alô, Até CETEP. falar, Pô, era um até desespero. falar, até conseguir falar. Daí conseguia falar, da CETEP tinha que jogar na linha física da rádio para a rádio, entendeu? Existia Era uma complicação. uma manha da equipe esportiva que era meia hora antes. Você entrava meia hora, acabava o jornal a Hora do Brasil, às 8 horas, já entrava a transmissão. Por quê? Se não conseguisse, tinha meia hora para conseguir fazer falar. Porque aí o jogo começaria. Então essa meia hora era o Inter que todo mundo usava, mas o desespero dos técnicos, né? E essa Era- parte era engraçada da difícil. história e curiosa também, né? Da situação, né? Pessoal, era uma rivalidade muito grande, então ia fazer, principalmente entre na época PR7 e 79. 79. Ia fazer transmissão esportiva, né? Isso quando um não pegava o fio, tocava um alfinete no meio, que ele fechava. Tinha isso também? Ele fechava curto. Puta, nego tinha Não que correr fala. aquele fio tamanho do bote para achar onde que estava o alfinete. Entendeu? Sério que fazia essas coisas? Eu tenho uma boa do Magrini, pô. Eu presenciei. Quem que é o Magrini? Fala aqui pra mim quem é o Magrini. Magrini Tem algum filho dele que você conhece, não? Está aqui na minha frente. Eu tenho um carinho todo especial por ele, porque... É filho nosso esse aí também. Antônio Magrini. Eu acho que esse é mais meu. Falo com bastante emoção, porque eu o vi nascer, eu o carreguei no colo, eu fui amigo do pai dele, sou amigo da mãe dele até hoje, e uma das pessoas mais importantes da minha vida, o senhor Antônio Magrini. Ele ensinou muito de rádio, nos momentos de vida que eu precisei dele, ele sempre foi o meu amigo, embora às vezes até não tivesse, mas fazer o menino chorar ali, ele está chorando. Mas pelo pai que tem, pela história, por tudo Que é o um pai, orgulho. pai do nosso Kiko. É um orgulho. Talvez, para mim... Como eu tenho do meu pai, como eu tenho dos meus irmãos, para mim, o maior radialista que essa cidade já viu, e talvez, posso falar até, talvez o Brasil, né? Eu nunca vi Porque repórter igual. um repórter com a Igual não, capacidade sinto muito. com a capacidade que ele tinha de improvisação. Ele chegava Intuição. Ele chegava assim no estúdio e falava, eu falo do quê? Você, tem um pepino lá, fala da água. Ele era capaz de falar e de intuir tudo isso daí, de fazer a maior confusão em Ribeirão Preto. Era o Fala Magrini. Quando entrava no ar, na 79, Fala Magrini. Ele gostava, inclusive, que eu gravasse um negócio A para ele. vinheta era do Tomás. Era minha. Tá, agora Deixa eu falar a vinheta. Fala a vinheta. Esse homem é amado por uns E e odiado. odiado por outros. Fala, Magrini.
Fala, Magrini. Fala, Magrini! Pá! Entendeu? Aí ele gostava entrava com disso daí. tudo. Ele já entrava batendo. Agora, nós estamos falando de jornalistas, de credibilidade, pessoas, viu, Máximo? Que pessoas que conseguiam fazer. Eu quero traduzir para hoje. O que está super emocionado, com certeza. Mas merece, ué. É o pai que tem essa emoção mesmo. A essa altura também estou. Sem dúvida. Mas eu quero aproveitar, então, a gente está falando do Magrini e falar desse jornalismo de rádio, que eu acho ele muito pobre hoje. Sim. Eu acho ele paupérrimo. Principalmente para quem teve em Ribeirão Preto nomes como Magrini, nomes como Wilson Toni. Walker Blas. O Walker Blas foi o Tomás que começou, que colocou ele no rádio. Foi. É da Atena. O Walker Blas hoje Wilson José. é a voz padrão da rádio e TV Bandeirantes em São Paulo. As pessoas não sabem, quando vocês ouvem os offs, as transmissões da Bandeirantes, aquela locução Walker Blas é de Ribeirão Preto, iniciada em Ribeirão Preto, e foi o Tomás Edson que colocou ele no rádio. Todo mundo tem que saber disso, é importante saber disso, entendeu? É um irmão, companheiro, a gente se gosta, se ama, mas não é verdade isso. Assim. Não faça isso, porque o rapaz veio lá de Catanduva, aqui para 79, na época então, porque ele tinha uma imitação perfeita do Hélio Ribeiro do rádio. Certo? Não, mas deixa eu só concluir. Agora, que eu quero que é meu amigo, Hoje, parece que nós estamos tratando com jornalistas, mesmo na televisão, como com estagiários, para te falar a verdade. Porque você saía, você pegava uma reportagem com o Márcio Bernardes, com o Datena, com... Márcio Bernardes você está falando porque é teu irmão, né? Mais ou menos. A gente vai deixar. Deixa passar. Márcio Moraes... Márcio Moraes. Você tinha eu quero voltar, eu vou só ter que chamar o primeiro intervalo. Eu quero voltar Morandini, não vamos esquecer o Morandini. Eu vou chamar o intervalo, nós vamos voltar nesse pedacinho que eu quero comparar esse profissionalismo. Eu queria falar para vocês da Unimed Ribeirão, que faz parte e é o maior plano de assistência médica do Brasil, o plano mais querido do Brasil. O plano com os médicos mais competentes, com a maior quantidade de instalações e que muito em breve, quem vai ali para Bonfim Paulista, está vendo uma obra muito grande ali na rotatória, ali naquele anel viário, depois da Unip, é o Hospital Unimed que está saindo em Ribeirão Preto. Então, o melhor, com certeza, o melhor plano de saúde, se já vai ficar melhor ainda, que nos oferece, nos proporciona esse programa. E também o Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Pinguim Grill, todo mundo